Estaremos dentro de pouco tempo, começando mais uma viagem com um tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-la. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e confiança no piloto desta aeronave, Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. Tenham todos uma excelente viagem. Que viagem é esta que eu estou te levando? Tenho certeza que você deve gostar de viajar, e viajar é algo muito bom. Mas como vocês observaram, as orientações deste voo para que a pessoa pensasse nos próximos 365 dias que ela teria, as oportunidades de vida que ela teria. Mas na verdade, o convite do Salmo de hoje, Salmo 39, é um convite para a reflexão, não apenas de um ano, não apenas da conduta de um ano, mas de toda uma vida. A vida passa rápido. E é com esse entendimento que eu chamo minha irmã Alessandra. E aí, Alessandra, o que você pode falar sobre a vida? O que é a vida? Mário Quitanda, em um dos seus poemas, descreve a vida como um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Sabe aquela lição de casa que temos que fazer ou fazia quando era criança? Pois é, ele faz essa comparação. Quando se vê, já são 6 horas. Ainda há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Ainda dá tempo. Quando se vê, passaram-se 60 anos. E agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma oportunidade, eu nem olhava para o relógio, seguia sempre em frente. Ia jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Sim, muitas vezes ficamos presos às atividades, aquilo que nós temos que cumprir. E o tempo vai se passando, perdemos qualidade de vida, em primeiro lugar, com a presença de Deus, na presença de Deus, perdemos qualidade de vida em estar com as pessoas que amamos, que nos considera. É claro que é necessário estudar, trabalhar, se formar, mas como nós temos vivido, é a vida que o Senhor nos permitiu hoje viver. Como você tem vivido essa vida? Interessante, né, mana? Que Davi traz a reflexão sobre a vida, a longevidade de vida. Pense através desse estudo de hoje, como você tem vivido a vida que Deus lhe deu. Então vamos lá, eu acredito que você está sentindo um certo ar de melancolia. Ninguém consegue refletir a vida com as músicas agitadas. As músicas agitadas, elas provocam uma sensação de liberação, de explosão dentro do nosso organismo. A gente não consegue refletir muito. Então a gente consulta, a gente precisa dos momentos onde as músicas ficam mais tranquilas, onde você consegue respirar profundamente. Acho que está aí o segredo. O Salmo 39 é um salmo onde você respira bem devagar, onde você respira fundo, profundo. Você reflete em toda a sua jornada, em toda a sua vida, e você aprende algumas lições. Então, por favor, leia o Salmo 29 3 vezes. E agora nós podemos entrar e mergulhar no Salmo 39, que é um salmo belíssimo. Vamos lá. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você estiver fazendo suas marcações, esse salmo pode ser dividido em 4 partes. Vamos às marcações. Primeira parte, o cuidado com suas palavras. Aí você pode colocar um tracinho, fique em silêncio. Isso vai do versículo 1 até o versículo 3. A segunda parte é a vida é breve.
do versículo 4 até o versículo 6. A terceira parte, confie no Senhor, do versículo 7 até o versículo 11. E depois nós vamos para a última parte, que é olhe para o céu, que é o versículo 12 e o versículo 13. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar que esta música foi direcionada a uma pessoa chamada Jedutum. Jedutum é um ministro de música. Ministro de música, alguém que foi colocado por uma função específica de ser o dirigente, o condutor da adoração. E isso, nós sabemos essa informação porque consultamos 1 Crônicas 16:41. Davi foi um homem fora da caixinha. Deus deu para ele visões, estratégias, coisas incríveis. E uma delas foi inserir ao culto, nós já falamos isso aqui, ele inseriu ao culto, ao encontro, né, para adorar a Deus, ele inseriu, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor. E daí surgiram vários ofícios, surgiram os ministros de louvor, surgiram os cantores, surgiram o coral, os instrumentistas, e por daí a música foi inserida como um segredo, como algo maravilhoso que existe para adorarmos o Senhor. E essa canção foi dirigida a esse ministro para que ele o entoasse. Nessa primeira parte, nós podemos encontrar, que é o ficar calado, nós encontramos uma pessoa que aparentemente, nas suas palavras, está refletindo, está um pouco fechado, um pouco melancólico e está refletindo sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Nós temos dificuldades de refletir sobre a vida. Eu não sei se você tem esse costume, eu tenho esse costume de refletir. Eu reflito tanto que é até ruim, mas tem gente que nem pensa. Pessoas que estão chegando aos 40, 50, pessoas que estão no auge da juventude não estão nem aí, estão seguindo o fluxo, estão seguindo os seus sonhos e não estão refletindo no sentido da vida. Então Davi está aqui pensando na vida dele, na história dele, na jornada dele. E quando a gente pensa nessa questão da vida, e nós podemos consultar um livro. Eu não sei se você já ouviu falar de C.S. Lewis. Ele é um autor muito famoso, a mente dele é brilhante. E ele escreveu muitos livros, contos famosos. E há um livro que ele escreveu chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Neste livro existem dois personagens principais, um chamado Verbem, e o que é um sobrinho, e o Fitafuso, que é um mentor, que no caso fica a figura do diabo. Nesse livro existem 31 cartas descritas, e em uma das cartas esse autor diz que um dos objetivos do diabo, desse jovem aprendiz, é fazer com que as pessoas não pensassem, enganar as pessoas de forma que elas não raciocinassem. E não raciocinando, elas não iriam pensar na vida delas, na jornada delas, e elas seguiriam o fluxo da vida normal, seguindo, sem refletir e sem pensar num lugar, num sentido. E isso é muito sério. Então nós descobrimos aqui que o diabo engana as pessoas para que elas pensem, para que elas vivam uma vida sem refletir na eternidade. E isso é muito sério, porque com a medida que os anos vão passando, nós temos muitos atrativos, muitas coisas para dispersarmos nossa atenção, nós temos muito divertimento. E quando nós olhamos o significado da palavra divertimento, é um significado sério, porque diz para a pessoa desviar o foco, desviar da direção que ela está. E isso é muito perigoso. Então, quando você olha os primeiros versículos, que é a primeira parte dessa carta, dessa música no Salmo 39, nós olhamos Davi falando sobre as palavras. E ele se calou. E sabe por que ele se calou? Porque ele não queria envergonhar o nome de Deus. É tão complicado essa questão de ficar calado, porque hoje nós tomamos voz. Hoje nós temos voz através das redes sociais, nós temos voz através do WhatsApp, nós temos voz e nós estamos o tempo todo falando e não estamos refletindo.
Então, quando você olha aí nos primeiros versículos, no primeiro versículo, eu tomei cuidado e eu mudei minha postura, ou seja, e eu não quero pecar, então eu vou ficar calado. Eu vou ficar aqui em silêncio. Eu não vou dar motivo para as pessoas falarem mal de mim, da minha fé, do meu Deus. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar sem falar qualquer coisa que seja. É importante entender que os ímpios, lembra que só existem ímpios e justos? Os ímpios estão atentos para destruir qualquer coisa que esteja ligado ao justo, que é Deus. Então, ele não gosta das pessoas que servem a Deus. Os inimigos de Davi não gostavam dele. E ele entendeu que não gostavam dele porque ele era justo. Então ele se calou. Eu não vou dar motivo para essas pessoas falarem e também não vou envergonhar o nome do Senhor. E ele ficou em silêncio, mas quando ele ficou em silêncio, até para falar as coisas boas, veja aí no versículo 2, existe um momento de você ficar calado. Por favor, entenda isso. Existe um momento da sua vida que você tem que se recolher para você conseguir refletir. Veja que até as coisas boas Davi não estava falando. Ele se internalizou para que ele tivesse a compreensão. Sabe que os barulhos, tanto os barulhos de ficar ouvindo e os barulhos de ficar falando, impedem que tenhamos uma compreensão exata da vida. Não conseguimos ter consciência. Então nós estamos vendo aqui uma pessoa que está buscando essa consciência da sua própria vida. Então ele escolheu ficar calado. E essa é a primeira parte. Só que no finalzinho do versículo 3 ele decide falar. Porque, como está escrito em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Mas olha que segredo maravilhoso. Ele decidiu falar. E quando ele decidiu falar, ele fez uma oração. Pode marcar aí essa palavra e escrever oração. Ele não foi falar com qualquer pessoa. Ele não foi para redes sociais para expor seus problemas, as suas angústias, a sua insatisfação ou as suas conquistas. Não, ele foi diante de Deus. Ele refletiu, ele pensou assim, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que pedir algo para ele. O que Davi pede? No versículo 4, e já estamos indo para a reflexão sobre a brevidade da vida. É a segunda parte. E ele pede, mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Estou pedindo para ti, Senhor, porque o Senhor traga para mim essa revelação que realmente os meus dias aqui são como fumaça. Como o texto que foi lido pela Alessandra. Se você deixar para amanhã, você deixou dias, anos. Você pode ter deixado uma vida inteira sem viver de fato. Mostra-me, Senhor, como uma vida passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. Gente, os palmos são poucos centímetros. Então ele consegue olhar para a mão dele e ver assim, eu posso contar os meus dias aqui. É algo mensurável que eu posso saber. E é bem pouco. E isso dá um pouco de frustração se você parar para pensar. Você pensa assim, meu Deus do céu, meus dias aqui. A minha avó, por exemplo, ela vai fazer nesse ano 96 anos. E os dias, mesmo vivendo tantos anos assim, ela é pouco. Em comparação à eternidade. É isso que Davi estava enxergando. Davi estava enxergando a eternidade. E diante de ti eu vi a minha existência e não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Isso no finalzinho do versículo 5. E aí você pode ver a palavra interlúdio. Lembra o que significa? Significa cela, significa pausa. Parou um tempo. Parou um tempo para quê? Para refletir no que foi falado anteriormente. O que foi falado anteriormente? O ser humano não passa de um sopro. Essa palavra sopro que está aí, ela vem da origem da palavra Rabel. Isso no hebraico. Rabel é que dá origem à palavra Abel. E que se formos olhar o significado, essa palavra sopro significa vaidade. Você já parou para pensar que tudo que você faz é vaidade? Que você está dando muita relevância a coisinhas mínimas e elas são vaidade?
Então Davi está refletindo aqui sobre o tempo. Ele está vendo que não é um acidente. Sabe, tem gente que ainda acha que sua existência é um acidente. Por favor, se alguém disse isso pra você, ou se você colocou isso na sua cabeça, retira isso no nome de Jesus. Você não é um acidente. Os anos de vida que você tiver aqui, eles existem com um propósito. E Davi vai mostrar aqui qual é o propósito. Se você está procurando o propósito da sua vida, hoje é o dia de descobrir esse propósito. E todavia, olha, ele vê que Deus está no controle de todas as coisas, do tempo, inclusive meu tempo é breve, está contando, e é breve, é muito rápido, vai passar muito rápido. Eu preciso ter essa compreensão. E foi essa oração que ele fez, que termina com esse interlúdio, com essa pausa. Para quê? Para que eu possa refletir. Viu? Você precisa de pausa. Você precisa olhar para você, para sua história, para sua vida e perguntar: o que estou fazendo da minha vida aqui? Será que eu só nasci para pagar contas? Será que eu só nasci para levar paulada das pessoas? Será que eu só nasci para chorar e para sofrer? E a resposta é não. A resposta é não, porque se você está aqui, Deus tem um propósito para sua vida. E aí, olhando agora para a terceira, para fechar, né, no versículo 6, nós somos como sombras que se movem. As nossas inquietações não dão em nada. Nós acumulamos riqueza sem saber quem a gastará. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 12, no versículo 15, no versículo 20, e ele fala: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Quando você foca a sua vida aqui nesses dias, você junta suas riquezas, você compra suas coisas, você viaja, você curte, você se diverte, uhul! Aí você não reflete nada. E aí Jesus fala pra você: louco, se você não está pensando na sua vida eterna, você é louco. Meu Deus, isso é muito sério. Não refletir na minha vida eterna, que é a vida de verdade, é loucura. Não gastar meus dias para falar assim: Senhor, me mostra o seu propósito, porque eu não quero viver uma vida inútil. Quantas pessoas ficam envolvidas na sua vaidade e a vida delas se tornam inúteis? Isso é muito sério. É muito sério. E aí ele, no versículo 7, ele fala: confia no Senhor, que é a terceira parte. O que eu devo esperar, então, olhando para essa vida frágil, olhando para essa vida tão frágil? A vida é frágil, por favor. Olhe para você, para o seu coração agora e fala assim para você mesmo. Vou falar para mim: Meirellen, a vida é frágil, você é frágil. Cuidado, tá? Então o que eu posso esperar? Isso no versículo 7. Eu só posso esperar no Senhor. Eu só posso olhar a minha vida e enxergar assim: meu Deus, eu só tenho o Senhor. Ele é a minha esperança. E o versículo 8 ele fala: livra-me da minha rebeldia. Todos nós temos uma rebeldia contida de querer ter o controle das programações da nossa vida. Todos nós temos isso. Todos nós somos como uma criança mal criada que quer porque quer fazer tal coisa e quer porque quer ter o controle. Então Davi fala novamente no versículo 9: estou calado, eu não vou dizer uma palavra, pois a minha punição vem de ti. E aí nós precisamos lembrar do capítulo 38, onde foi colocada a iniquidade de Davi, sobre as consequências de sua iniquidade. Sabemos que existem problemas e sofrimentos que chegam para nós porque é uma consequência de pecado, mas também existem sofrimentos que não estão relacionados ao pecado. Mas Davi estava consciente que ele estava passando por um momento difícil, isso no capítulo 38. Então dá-se a entender que aqui no capítulo 39 é esse mesmo contexto, que ele está sendo castigado, que ele está sofrendo uma disciplina, que ele está sofrendo golpes, isso aí no versículo 10, veja aí. E aí a gente tem que lembrar que o sofrimento destrói os ídolos do nosso coração. Meu Deus, o que é isso? E você pode olhar aí no versículo 11, no finalzinho: consome como a traça o que nos é mais precioso. O que é mais precioso para mim se torna um Deus para mim, se torna um tipo de ídolo para mim. E aí o texto fala que o sofrimento vem mostrar para mim assim: olha, o que você precisa de verdade, Meirellen?
Você precisa tirar, você precisa quebrar, você precisa desfazer os outros ídolos da sua vida. E aí você pode pensar, mas quais são os outros ídolos que podem ter na minha vida? Pode ser seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua beleza, pode ser a sua vaidade, pode ser esse cuidado extremo com o seu corpo, pode ser essa preocupação exagerada com o seu intelecto, com o seu estudo. Podem ser tantas coisas. Aí a gente entende aqui Davi e falando com Deus e mostrando para nós que tudo isso acontece para que esses ídolos sejam destruídos da nossa vida. Por quê? Porque aí vem um ponto, o último ponto do versículo, porque eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso colocar os meus olhos no Senhor, eu preciso compreender. E aí ele ora com um pedido de socorro: ouve, escuta, não ignores, eu estou desesperado aqui, Senhor, porque eu sou como um estrangeiro. Em outras traduções dizem que é como um inquilino, um viajante, uma pessoa que está aqui de passagem, e de fato é isso, nós estamos aqui de passagem. Temos que compreender essa verdade e dar um sentido louvável. E aí no final ele termina: desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que não me vá e me deixe desistir. Isso é totalmente poético, isso é totalmente lindo. Como é precioso quando você entende a missão da sua vida e o propósito da sua vida. É honrar o Senhor, é fazer parte do reino do Senhor, é amar as pessoas, é colocar as pessoas igual a você, não melhor que você, não pior que você, é se importar com elas igual a você, é se importar com aquilo que o coração de Deus se importa, é dar um sentido para a sua vida que seja maior do que você mesmo. E isso é lindo. É lindo encontrar pessoas que dedicam suas vidas em prol do que realmente é louvável e do que realmente dá sentido. Aqui Davi estava mostrando para nós: ei, para aí um pouquinho. Parou? Pensa aí um pouquinho. Você pensou? E aí ele fala comigo, com você. Entendeu agora qual é o sentido da sua vida? No meu caso, Mary Ellen. No seu caso, fala aí o seu nome. Entendeu qual é o sentido da sua vida? Porque você existe. E eu quero terminar este áudio nesse dia que você apenas reflita nessa canção. Eu vou deixar a canção aqui passando. Reflita. Procure essa canção toda aí onde você estiver. Pare tudo que você estiver fazendo. Pede: Senhor, me dá uma clareza sobre isso. Me dá um entendimento sobre isso. Eu quero fazer a minha vida ser útil e ter algum valor. Que o Senhor te abençoe. Amém.